Uma boa noite. Boa noite a todos os telespectadores do Ao Vivo Doutor, do nosso Rede Previdência. Hoje nós trataremos de BPC na prática. Conduzirei o nosso programa hoje, por exceção, porque o Dr. Ney não poderá se fazer presente, nos acompanhar hoje, então eu fui colocada nessa situação aí de saia justa de fazer esse papel. Infelizmente, eu não tenho o dom dos versos que vão fazer falta hoje, né, doutor Ricardo? Hoje o doutor Ricardo nos acompanha, o idealizador do Rede Previdência, né, de todos os programas dentro do Rede Previdência, nosso querido doutor Ricardo Souza, vai nos acompanhar hoje, né, doutor? E, então, nossos convidados de hoje são a doutora Thalita Bioni, que é advogada, especialista em direito previdenciário, que é presidente da APREV, né, assumiu recentemente, né, doutora? E também ela é membro da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Pernambuco. O outro convidado é o doutor José Ricardo Caetano, também advogado, especialista em direito previdenciário. O doutor José Ricardo também é professor e pesquisador na Universidade Federal de Rio Grande, aqui da nossa região. Ele é no meu conterrâneo, aqui de Pelotas, mas trabalha na cidade de Rio Grande, que é aqui pertinho. Além de pesquisador e professor, ele também é autor de algumas obras que tratam da assistência social e também membro da Comissão Especial de Seguridade Social da OAB Rio Grande do Sul. Nós agradecemos muito a terem aceito o nosso convite para participar desse programa, para falar de BPC, do LOAS, né, que vai ser um benefício. Entendo que cada vez mais necessário. Boa noite, doutor Ricardo, tudo bem? Já lhe apresentei aqui, estávamos esperando o senhor entrar. E então hoje o nosso tema, ele é um tema importante, sempre foi, né? O LOAS, ele sustenta muitas famílias em situação de necessidade, e entendemos que com a função da pandemia, com a função da reforma da Previdência, o benefício muito provavelmente vai se tornar cada vez mais buscado, né, pelos cidadãos. O doutor Ricardo aqui já está concordando comigo, e entendemos então que trazer esse assunto aqui para o Rede Previdência seria muito importante. Então, novamente, aqui agradecemos o aceite do convite para nos acompanhar nessa noite. Queria saber se o doutor Ricardo Souza tem algumas palavras para introduzir aqui nosso programa de hoje. Bom, boa noite, telespectadoras, boa noite, telespectadores. Agradecer a você que está inscrito no nosso canal, que está com o sininho ativado para receber todas as notificações. Você é muito importante, o nosso canal é um bebezinho, mas já está crescendo, já está ganhando musculatura, eu não me canso de dizer isso, né? A gente já superou a marca de 780 vídeos e com profissionais de norte a sul do país, da maior magnitude. Hoje nós temos 2 pessoas de Pernambuco, eu e a doutora Thalita, e 2 pessoas do Rio Grande, né? Nossa comandante, Helena Laranjeira, genialíssima, né? Hoje comandando, substituindo à altura o nosso querido Ney Araújo, nosso brilhante Ney Araújo. Dá as boas-vindas para o convidado José Ricardo Caetano Costa, né? Um abraço para a população de Rio Grande, um abraço para a população também do estado do Rio Grande do Sul. Dizer que é um prazer estar sob o seu comando, doutora Helena, e saudar também a doutora Thalita Bioni, parabenizar pela presidência, pela eleição da presidência da APREV, e também saudar toda a categoria em seu nome. Já tem aqui as pessoas dando boa noite. Rodrigo Emery já colocou só aguardando para aprender um pouco com as feras da Previdência, né? Ele disse que as perguntas já estão prontas aqui. Pode mandar as perguntas, Rodrigo. Boa noite. Rodrigo Selle também está dando boa noite. Rita Souza dando boa noite. E agora é com a senhora, doutora. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a vocês pelo convite, a Rede Previdência, né, direcionada aí pelo doutor Ricardo Souza, um grande entusiasta do direito social, né,
E doutora Helena Laranjeira, muito obrigada também pelo convite. Doutor José Ricardo, que eu não conhecia, né, estou conhecendo agora aqui ao vivo. Obrigada pelo convite e vamos aí tirar dúvidas do pessoal e esclarecer sobre tudo sobre o BPC na prática. Doutor José Ricardo, gostaria de começar saudando o pessoal, se apresentar um pouquinho. Muito feliz, né? Ainda mais agora sabendo que tem dois nordestinos aí, né? Pernambucanos. Eu já tive, Ricardo e Thalita, várias vezes em Recife, em função do Comped. Eu coordeno já, eu estou coordenador, ninguém coordena a vida toda, mas eu estou coordenador exatamente do GT, né? Do grupo de trabalho do Comped, denominado Direitos Sociais, Previdência, né? Direitos Sociais, Seguridade e Previdência Social. E então a gente já esteve aí, eu tenho muitos queridos amigos e amigas aí na Universidade Federal de Pernambuco, né? Então, prazer enorme essa interligação. Acho que a pandemia, entre tantas coisas ruins que vem nos trazendo de norte a sul do país, né? Uma das coisas é isso, né? Hoje a gente está aqui, né? Eu cheguei agora meio atrasado, tomei um banho rápido e estou aqui, vocês aí no Nordeste, né? A Helena aqui também, aqui em Pelotas, né? Então, eu acho que isso é muito interessante, eu acho que isso é uma das coisas que a gente, né, realmente descobriu e solidificou, né? Como é bom, né? Quem está em casa agora, já saudando quem está nos... Eu acho que isso é muito interessante. Eu penso que essas experiências nossas, né? Porque a gente eu, né, estou na academia há muitos anos, é muito oneroso um deslocamento, né? A gente sempre gastava muito todo ano para ir aos eventos, né? Então hoje a gente consegue fazer isso, essas interlocuções, né? Inclusive nós fizemos, né, Helena, agora essa semana aqui com a doutora Mariana lá em Portugal, né? Eu fui mediador no nosso GT de assistência social. Fizemos uma interlocução bem interessante com Portugal, né? Com muita gente participando, então eu quero registrar isso. Que bom, né? Que eu estou aqui na rede previdenciária, né? Estou conhecendo agora e que bom que a gente possa fazer esses elos, né? Com o Embraju também, que é o nosso instituto aqui brasileiro de aperfeiçoamento jurídico, que nós temos os cursos, vamos ter aulas a hora que a pandemia permitir, aí a gente também terá aulas presenciais. Eu acho que essa riqueza fica num momento bem triste da nossa história republicana, né? Um momento em que a gente tem muito pouca coisa a comemorar, né? Mas eu acho que uma das coisas boas que a gente tem é isso que a gente está vivendo aqui agora, né? Então, quando a Helena me convidou para falar, e não só para falar, mas para fazer uma troca, eu acho que a gente está nesse mundo para fazer trocas, ninguém está para ensinar ninguém. A gente, ao mesmo tempo que compartilha, a gente vai aprendendo, vai mudando as teorias. Então, eu acho que o ato pedagógico ele é rico por isso, né? Ninguém é dono da verdade, a gente está construindo, né? E é uma construção até a morte, né? Então, eu agradeço a Thalita, agradeço ao Ricardo, agradeço a Helena, que me convidou. Tem mais, eu não me lembro o nome do rapaz que entrou em contato comigo também. O Ícaro, nosso braço direito e esquerdo, tudo. Então, eu dou também minhas homenagens. Então, espero que a gente faça um debate importante. Eu acho que a Helena levantou uma coisa, eu sacudi a cabeça, porque eu venho dito isso, ela deve ter até já já ouvi, com certeza. Eu estou muito preocupado, porque realmente a pandemia talvez passe a ser a tábua de salvação num turbilhão, num mar aí agitadíssimo e que nós não sabemos quando vai acalmar, porque as pessoas vão perder o vínculo com a Previdência. Lamentavelmente, vão ficar um tempo sem recolher, não vão ter como recolher, vão perder a condição de segurados, vão adoecer, né? E, enfim, e aí a assistência não pode ser entendida como como a gente chama, a prima pobre da Seguridade Social, né?
ela não pode ser prima pobre, jamais, aliás, não pode ter prima pobre nenhuma, né? As três primas aí, a saúde, a previdência e a assistência, precisam ser fortes, a gente está vendo isso agora, né? Aproveitando já essa colocação, vou fazer a primeira pergunta para o senhor, então. Para o senhor nos falar um pouquinho sobre a gênese da assistência social no Brasil, aproveitar que o senhor tem essa visão, esse aspecto, né, esse viés mais acadêmico, a gente gostaria de ter a sua exposição sobre a questão da gênese da assistência social no Brasil. Boa colocação, porque eu acho que suscita já a gente fazer um debate, fazer uma interlocução, né? Por que é importante essa questão histórica, eu acho, e é importante elementos assim acadêmicos, no sentido de termos uma teoria, né? Para justamente a gente não fique, talvez, usando alguns vícios de linguagem. Eu sou muito provocativo, a Helena me conhece há mais tempo. Vou provocar um pouquinho, assim, para chegar nessa gênese, assim, ó. Imagina que nós chamamos, nós que eu digo, inclusive, advogados, né? Advogados, assim, buscando lá o benefício de prestação continuada para o seu constituinte, não é? Nós pedimos um amparo assistencial. A gente, até hoje, a gente vê, inclusive nos acordos, nas decisões, essa expressão, amparo assistencial. Ou a gente vê outras expressões assim que... Exemplo, benesse. Para fazer... O juiz coloca na sentença, e as juízas, né? Vou usar o termo juiz para englobar os dois. Então, o sujeito lá, porque possui, né, os bens que guarnecem o lar estão em bom estado e a casa está pintada e varrida, não faz jus à benesse estatal. Quando alguém que vem pesquisando, escrevendo, né, e eu e o Marco temos esse livro, que hoje é um livro bem referência, né, da LTR, o Benefício Assistencial, que já está na segunda edição, a gente vem produzindo, vem refletindo, a gente ouve chamar, né, o BPC, porque é um benefício de prestação continuada da assistência social da LOAS, ele é um benefício regular, ele é um direito social assistencial, direito fundamental social, tá? Guindado nesta condição pela Constituição de 88. Quando você ouve dizer assim que o Estado dá benesse se quer ou não, quer dizer, uma benesse, né? Ou é um amparo. Nós que somos mais antigos, eu muito mais do que o Ricardo Souza, certamente, mas a gente ouvia muito as pessoas falarem, quando nos procuravam, né, Ricardo? E falavam, estão encostadas no NPS, na época o NPS, né, estão encostadas. Encostada era o auxílio-doença, agora auxílio por incapacidade temporária, benefício por incapacidade temporária, né? E aí você vê, aí quando você ouve amparo, a palavra amparo é um pouco isso, né? É alguém está encostado em algo, é alguém está fazendo. Isso refoge a concepção de direito, porque coloca num outro patamar, num patamar inferior, né? Inclusive naqueles que são pretendentes ao direito. Talvez muito explique isso o processo histórico, porque a assistência ela tem um nascimento, seja do ponto de vista mundial, com as Purulaw, né, inglesas lá em 1601 na Inglaterra, seja no Brasil, um vínculo com a filantropia, no primeiro momento religiosa, depois foi indo, né, a LBA é um exemplo um pouco disso, de misto entre o privado e o público, né. Por isso que se tem ainda, no que eu chamo de senso comum empírico, eu chamo que senso comum empírico dos juízes e tribunais, mas é um senso comum empírico que também é dos advogados. Essa compreensão de que a assistência não é direito. A assistência ela é uma concessão do Estado. Ela é concessão. Talvez por piedade, né, por pena, o Estado, este ente que nós não sabemos bem o que ele é, talvez o Leviatã, lá em Hobbes, né? Esse ente se compadece do infeliz, ele alcança uma prestação pecuniária que, aliás,
muito guerreada para permanecer no mínimo legal, né? Porque vejam que a PEC 6 queria colocar o conceito, tirar o conceito de necessidade, colocar o conceito de miserabilidade, estava lá na PEC 6, e queria reduzir a meio salário mínimo, 30% do salário mínimo, coisa que o valha. Ou seja, por enquanto ainda, diante de uma luta toda que a própria OAB Nacional, e nós aqui no Rio Grande do Sul, eu posso falar porque eu estou na comissão, eu fiz muita audiência pública, né? Contra esse retrocesso, porque sem dúvida nenhuma, nós temos um retrocesso evidente, né? Mas, vejam bem, e assim, eu vou fazer provocativamente também, vejam bem, a PEC 6 previa o critério da miserabilidade, correto? Não vingou, não foi isso que resultou da emenda constitucional 103. Mas a pergunta que não quer calar, e que talvez incomode alguns de vocês antes de dormirem ou durante o sono, e eu vou adorar que isso aconteça, porque vocês vão refletir o que eu vou dizer, o judiciário vem aplicando o critério da miserabilidade. O judiciário não vem aplicando o critério da necessidade. E o vem fazendo mesmo quando traz o critério do meio salário mínimo per capita. Avança um pouquinho do inferior a um quarto para meio salário, que é o critério utilizado nos outros programas de transferência de renda no Brasil. Mesmo assim, ainda o critério é o da miserabilidade, seja porque ainda meio salário é insuficiente, nós sabemos disso, basta ir ao supermercado para a gente ver, seja porque não podemos admitir que apenas o critério econômico ingresse nesse cálculo, nesse entendimento que compõe e que aponta para a necessidade de um indivíduo. Nisso, eu construí para essa segunda edição do livro, se vocês puderem olhar com calma, porque tem muitos subsídios ali, eu construí um artigo chamado Critério... Deixa eu até ler para não errar, porque a gente escreve tanta coisa, daqui a pouco eu estou citando errado. Está lá na página... Na página 169. A construção de um critério multidimensional, psicossocial, para a configuração do BPC assistencial. Porque a renda tem que ser um componente, um dos componentes. É inadmissível entender que alguém está no interior agreste aí de Pernambuco, ganhando R$300, por exemplo, uma família com duas pessoas, a renda per capita de R$300, aí está fora do critério. Ao passo que eu coloco alguém, por exemplo, com essa mesma família de duas pessoas com um salário mínimo em qualquer periferia de uma cidade média ou grande do Brasil, esse valor some, esse valor é menor, ou seja, os R$1.100 são menores do que os 300. Até porque a pessoa lá no meio rural, ela planta, ela tem o leite lá da vaca, ela tem uma vida simples, né? Ela consegue fazer escamba, ela troca, né? Me corrijo se eu né? Eu conheço um pouquinho a realidade do Nordeste, por exemplo, mas qualquer outro, se a gente pegar qualquer, aqui a nossa região também aqui dos colonos, né? A região rural, a pessoa não precisa de muito para viver bem, inclusive, não precisa de muito, mas precisa do que enquanto a gente estiver no sistema capitalista, lamento informar, mas o botijão de gás aqui está quase R$100, e é preciso pagar o gás bem, no meio rural até se consegue a lenha, tem o fogão a lenha, então isso corrobora o que eu estou dizendo. Você não pode ter um critério econômico só. Então, assim, voltando, Helena, porque assim, ó, eu tenho muita coisa para falar. Na verdade, eu vim produzindo muito. Meu doutorado foi em serviço social na PUC, sim, aqui no Rio Grande do Sul. E aí eu fico me lembrando e quero trazer todos esses elementos e na agonia, vocês me cortem, me interrompam. Eu vou aproveitar aqui para dizer que o senhor acabou com uma pergunta minha, que era justamente a pergunta da questão pluridimensional, né, da avaliação. Era uma pergunta, né, foram mais de uma pergunta, né, respondidas nessa sua exposição, que sempre é sensacional. Eu sabia que você me perguntar por isso, não que a gente tenha combinado, por certo. Não, pois não, provavelmente sim, mas enfim, perdi uma pergunta aqui.
Não, mas então até já aproveitando o gancho, vamos fazer a primeira pergunta para a doutora Thalita, que vai ser uma pergunta objetiva da questão do critério de renda familiar. Qual é o critério de renda familiar? Para não dar estabilidade, vou fechar meu microfone. Perfeito, pode fechar tranquilo. Então, doutora Thalita, qual o critério de renda familiar para a concessão do BPC? Primeiramente, antes de responder essa pergunta, eu quero dizer que eu adorei doutor José Ricardo. Desde já o convido, né, aproveitar aí Ricardo Souza para a gente organizar um evento da APREV, né, junto aí com o doutor José Ricardo. Uma satisfação e, assim, muito satisfeito em ouvir tudo isso. E esse curso, ele não deve ser só direcionado para os advogados previdenciários de Pernambuco, mas também para os juízes da Justiça Federal de Pernambuco, que não conhecem o critério de necessidade, e mesmo que fosse de miserabilidade, desconhecem e desconstituem um direito do cidadão por um simples micro-ondas, uma geladeira nova. Aqui em Pernambuco, eles julgam o LOAS, o direito ao benefício ao LOAS ou ao BPC, por fotos. Então, doutor José Ricardo, vamos organizar esse evento, viu, junto com o doutor Ricardo Souza. Quem sabe presencial, né, para você voltar aqui ao Nordeste. E respondendo, doutora Helena, o critério hoje está diferente do ano passado. Até 31 de dezembro, a gente tinha um requisito de além da deficiência ou da questão idade, né, idoso acima de 65 anos, a gente tinha um critério igual ou inferior a um quarto salário mínimo, até 31 de dezembro. E aí veio uma medida provisória, a 1023/2020, que mudou esse critério para abaixo de um quarto salário mínimo. Está lá na lei, nessa medida provisória que alterou a lei de assistência social, né? Que esse requisito ele tem que ser inferior a um quarto salário mínimo. Então, hoje nós temos aí o critério inferior a um quarto salário mínimo. Agora foi aprovado no Senado também a renda para mudar para meio salário. A gente não sabe se vai passar dessa vez. Mas hoje, atualmente, além da deficiência ou da idade, né, 65 anos, nós temos que ter uma renda inferior a um quarto. E, doutora, o judiciário entende da mesma forma? O INSS vai pela legislação, né, cobra um quarto, e existe uma relativização desta renda, tanto no setor administrativo quanto no judiciário. Como é que é possível, né, relativizar esse valor? Existe a possibilidade? Na via administrativa, doutora Helena, existe uma ação civil pública, que na verdade eu não me recordo o número, mas existe uma ação civil pública que permite que se tire dessa renda gastos com remédio, né, com energia, com aluguel, com tratamento de saúde em si, né, do idoso ou do deficiente, se retire esses gastos da renda, e aí a gente consegue chegar num valor menor. No judiciário também, a gente consegue relativizar esse valor comprovando esses gastos, né, com saúde, com alimentação, com energia, com aluguel, desde que comprovados. Perfeito, muito obrigada. Então, vamos partir para a segunda pergunta para o doutor Ricardo, que trata da perícia biopsicossocial, que eu também sei um assunto que ele gosta, né? Como é que tem sido aplicada a perícia biopsicossocial? Ela está sendo aplicada adequadamente, doutor? Pois é, não é? A Helena sabe, me acompanha, né, nessas minhas andanças aí, e sabe que eu venho trabalhando já nos últimos 5 anos nessa dinâmica da perícia biopsicossocial, que nada mais é do que um resumo muito apertado de você entender. É difícil fazer resumo apertado da perícia biopsicossocial, eu preciso falar um pouquinho mais. Eu não vou fazer resumo apertado nenhum, porque é impossível, não dá. Tá? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar assim. A Convenção de Nova York, ela é de 2007, né? Ela entra, o Brasil ajudou a construir, levou 5 anos construindo a convenção, o texto, né? Foi signatário e ela entra no nosso sistema com status da emenda constitucional. Na realidade, o primeiro tratado que ingressou, que eu saiba até então, é apenas este, a convenção, né?
de 2007, ela entra e ela faz um estrago bom no nosso sistema, inclusive no LOAS, a Thalita depois pode até confirmar isso, enfim. Por quê? Porque quando nasceu a 8742, 93, ela colocava um condicionante de deficiência como aquela pessoa que era incapaz para os atos da vida civil, o AVC, né, que não é o AVC, é outro, né, e incapacidade para o trabalho. Vejam bem que coisa, que dois critérios bem terríveis isso, né? A começar pelo último, né? Se as pessoas que buscassem o BPC trabalhassem, BPC assistencial, elas não buscariam, porque não tem absolutamente nada a ver com trabalho. É ao contrário. O benefício assistencial é porque não trabalha. Ou porque trabalha, e no caso do deficiente, tem uma perspectiva de se habilitar para outros mistérios e tal. Mas a perspectiva não é o trabalho. Infelizmente, até na seara administrativa, né, doutora Thalita, a maioria dos peritos no INSS faz a avaliação dentro da perspectiva biopsicossocial, porque ela foi efetivada, mirando o mundo do trabalho. E aí dá errado, aí é um desastre. Né? E aí, pegando o critério da incapacidade para os atos da vida civil, você acaba restringindo, porque o cidadão, a cidadã que passa a ter direito ao BPC assistencial, ele realmente tem que ser um pária, tem que ser um alijado da sociedade. Ele é um não cidadão. Ele tem que ser um não cidadão para ter direito ao benefício que é de cidadania. É de pirar. Para tudo que eu quero descer. Ainda bem que alguns dizem que a terra é plana, me facilita. Por um lado, porque também fica mais fácil de eu cair e não tem como eu voltar. Bem, a convenção vai dizer que não. A deficiência entra numa outra concepção. Deficiência é incapacidade duradoura. Nós regulamos como 2 anos ou mais. Quem é o deficiente? Quem tem apresenta qualquer dificuldade em função de alguma patologia sensorial, mental, intelectual, né? Problema de saúde, ou seja, a questão não é a incapacidade do trabalho, mas sim a falta de saúde que, com outras barreiras aí, confrontando com outras barreiras, acaba tornando ele incapaz de forma duradoura. O Brasil regulamentou, como eu disse, 2 anos ou mais. Isso fez alterar o conceito do benefício assistencial, de quem é o deficiente para o benefício assistencial. E isso foi consolidado no Estatuto do Deficiente, né, na Lei 13.146 de 2015, foi consolidado a perícia biopsicossocial, ou seja, a avaliação médica para avaliar toda a questão da patologia, e a social, preferencialmente por assistente social, porque quem tem prerrogativa de fazer o estudo social, né? Exatamente para quê? Juntando esses componentes, ou seja, vendo a questão das patologias e somando com as barreiras, pudesse ter o quê? A perícia biopsicossocial como modus operandi na verificação desta incapacidade duradoura. Isso foi fantástico, porque isso acabou nos permitindo que a Lei Complementar 142 do Estatuto da Aposentadoria Especial do Deficiente, que vem em 2013, né, ela siga esse mesmo modelo. A Previdência tenta fazer, a Previdência não só tenta, como a Previdência faz. A gente pode criticar, e eu critico, óbvio, eu tenho muitas críticas, mas assim, a Previdência não se nega em fazer. Ela não vem se negando em fazer a perícia biopsicossocial, que é exatamente isso aí, não é nem o somatório, mas é a avaliação conjunta, então não é soma, é a avaliação conjunta do médico com o assistente social, né? Dessa quesitagem toda que é posta, que na aposentadoria especial da Lei Complementar 142 a gente precisaria ter uma live específica só para falar dela, porque aí é um mundo enorme, né? E que a gente tem que desbravar, a gente precisaria de horas. Mas, em síntese,
O judiciário ainda não assimilou bem isso. O judiciário não. Por que o judiciário não? E é uma grande contradição, né? Porque como é que a gente pode entender que, no caso de deficiência, tá? Ou leia-se incapacidade duradoura, 2 anos ou mais, a Previdência vem fazendo a perícia médica e a social, com todas as críticas que a gente possa fazer, mas faz. E nos juizados especiais federais, esta ferramenta que vem servindo, infelizmente, lamentavelmente, como uma forma de fazer, de dar acesso ao judiciário. Vejam que eu não estou falando acesso à justiça. Estou falando de dar acesso ao judiciário, ao poder judiciário, às pessoas vulneráveis e pobres no país, de norte a sul do país, que não têm condições de pagar um bom advogado ou que não têm, que ficam amarradas em função dos 60 salários mínimos da competência absoluta dos chefes, né? E não faz por quê? Principalmente porque usa uma súmula, com tantas outras que podia usar da TNU, a súmula 47, a 48, a 78, a 80, eles usam a 77. O que eu lamento começar é porque eu adoro o 7, né? E o 7 é meu número cabalístico. E essa súmula tem uma pareja de 7, do 7. E ela justamente diz que se não for avaliada a incapacidade por trabalho, para o perito médico, não é preciso fazer mais nada, não é necessário avaliar mais nada. As denominadas condições sociais e pessoais. Com isso, o juiz acaba fazendo a perícia médica, e o médico, na realidade, o médico, ele acaba ditando a sentença. Eu até arrisco a dizer que nessa modelagem dos chefes, nem precisa juiz. Me desculpe, eu não quero agredir o judiciário. Aliás, não, para mim o judiciário sempre é parceiro, o judiciário precisa estar aí. Se o judiciário não está aí, as pessoas vão fazer justiça com as próprias mãos. Então, tá? Não é porque a gente adora o judiciário até, a gente pode não adorar o judiciário, mas a modelagem do Estado moderno, aonde ficou proibida a justiça com as próprias mãos, é o judiciário provocado que precisa dar a resposta, porque é o judiciário que faz essa paz social. Então, bem, o judiciário, os chefes, notadamente, não estão fazendo a perícia biopsicossocial, louvado, especialmente na súmula 77 da TNU, que eu já disse, para todos os institutos, inclusive eu pertenço ao EPREV também, já disse que a gente precisa fazer um movimento para revogar essa súmula aí. Ela é terrível, ela é nefasta, porque ela fere especialmente os deficientes. Tá? Por quê? Porque o perito médico só, ele não tem condições de avaliar. A questão é essa. Também não tem nada contra os peritos. Ao contrário, para mim, os peritos são fundamentais, mas eles são insuficientes. A perícia médica, ela por si só não dá conta desse universo. E não dá conta por uma razão básica. Assim como o juiz não sai do gabinete dele, nem pode sair de tanto trabalho que tem para fazer uma inspeção em loco, para fazer uma inspeção judicial, o perito não vai sair do gabinete dele. Aliás, se ele sair, ele vai demorar mais do que os 10 minutos, que é o que geralmente ele usa para fazer esses laudos, tudo padronizado e pronto, que geralmente eles fazem. Tá? Sabe, doutor, eu vou lhe interromper. Eu falo os meus... Depois eu vou seguir com uma pergunta para a doutora Thalita, mas eu vou aproveitar para dizer que essa questão da perícia, do perito sentenciar o processo, eu venho dizendo nas minhas posições quando eu falo de benefício por incapacidade, porque é preciso ter-se em mente que o perito médico, ele é para analisar as questões médicas, né? E isso no benefício por incapacidade também acontece muito, porque o benefício por incapacidade é um conceito jurídico. Não é uma questão médica, né? O médico deveria avaliar o paciente pelas questões médicas, né? Pelas questões de saúde. E não, ele faz uma avaliação dizendo que a pessoa está incapaz para trabalhar. É perguntado, inclusive, às vezes, de questão de capacidade social, se tem a questão da reabilitação. E isso quem deve fazer esse cotejo, né, doutor Ricardo? No caso, inclusive, talvez até no benefício por incapacidade, deve ter uma assistente social trabalhando junto, sim, porque a incapacidade por trabalho não é só uma questão médica,
E isso é um erro grande, grave. Infelizmente, todos os benefícios de LOAS praticamente vão cair no GEF, inevitavelmente, que é outra questão que não se entende, né? Que é a questão da competência absoluta desses GEFs em função do valor, isso não existe. São causas complexas e por isso já por si só não deveriam, né, ser julgadas por juizado especial, que é um juizado que não tem ampla produção de prova, e isso é muito grave em situações como benefício por incapacidade de LOAS, que se precisa, né, de uma produção de prova justamente mais extensa e mais específica. Então, vai aí que a gente aproveita a exposição do Dr. José Ricardo também para benefício por incapacidade. Mas não me delongando muito, vou perguntar para a doutora Thalita, né? Doutora, pode mais de uma pessoa numa mesma família receber LOAS? Helena, é interessante essa pergunta, porque muitos acham que não, né? Muita gente acha que só uma pessoa naquela residência pode ter direito a um benefício de prestação continuada. Mas eu, por exemplo, eu tenho um exemplo no escritório, que 3 pessoas da mesma residência recebem o BPC. 3 irmãos têm problemas psiquiátricos e recebem um LOAS. Até o próprio, eu falei do caso deficiente, mas também o próprio Estatuto do Idoso prevê que se um idoso recebe o LOAS, o outro idoso que mora junto com ele também pode receber, ou até o outro deficiente. E nesse caso, que foi bem específico, eu tenho até hoje gravado na minha cabeça o nome da cliente, porque é bem interessante, é Rênia Renata, não tem como você esquecer. E ela cobrava tanto o resultado do processo, que hoje ela é, assim, um cliente marcado no escritório, marcado no sentido positivo, né, porque foi uma cobrança grande, um trabalho muito bem feito no juizado, foi até em Salgueiro, é uma cliente que mora em Belém de São Francisco, no interior, no sertão pernambucano, e que deu certo. O irmão dela requereu no INSS e foi deferido. Quando ela foi requerer, o INSS negou. E aí a gente foi para o juizado e deu certo. E o terceiro irmão, a gente disse, pode ir para o INSS que vai dar certo, eles vão deferir. Ele foi para o INSS e o INSS negou. E aí a gente fez um simples recurso administrativo que foi provido. E a gente, inclusive, citou a decisão judicial da Rênia Renata. Então, assim, é possível, porque a renda do idoso ela não vai contar, né, se for um idoso, e por analogia a do deficiente também não. Então, é possível que mais de uma pessoa do grupo familiar receba o LOAS. E aproveitando o gancho também, só para saber como é que é o entendimento, quando uma pessoa recebe uma aposentadoria por invalidez um salário mínimo, por exemplo, sendo idosa, também, nesse caso, também existe... Sim, tanto a aposentadoria por idade ou a aposentadoria por invalidez, a gente consegue judicialmente excluir essa renda da base de cálculo para o LOAS. Aqui é bem tranquilo, pelo menos com relação a isso, aqui em Pernambuco. Está ótimo. Doutor Ricardo, mais um pouquinho para o senhor. Deixa eu só pegar um gancho no que a Thalita disse, porque eu vou... Claro. Eu vou só, assim, aproveitar que a gente está nessa interlocução, Thalita, e te colocar um pouco que está ocorrendo aqui no Sul. Porque, sim, pelo que eu sei, assim, também em outras partes do Brasil, isso que você falou que é o correto, ou seja, exclui o salário do idoso, exclui de outro deficiente, tá certo, tá bem. Qual é o problema? O problema está na origem lá da questão que eu chamei de senso comum empírico dos juízes, que eu falei. No seguinte sentido, e eu vou deixar para todos que estão nos sintonizando agora, um exemplo concreto, porque eu acho importante os exemplos concretos, assim como você deu, desse caso, assim, eu vou dar um exemplo concreto, porque ocorreu conosco, tá? A mãe com 2 filhos deficientes, certo? A mãe tem pensão por morte, um salário mínimo, tá ok? O primeiro filho deficiente pede, consegue, certo? O segundo pede, concede. Você tem uma família com uma renda de R$ 3.300, o que, para a realidade brasileira, é uma renda boa, para a nossa realidade. Não que esse valor seja, ninguém fica rico, ainda mais com 2 deficientes, porque os gastos que o SUS não cobre são enormes para quem tem 2 deficientes. Eu sempre que acompanhei o caso dela. E ela me mostrava os gastos. Então, assim, aparentemente, 3.300,
o que, a princípio, é um valor muito bom, acaba não sendo. Mas, de qualquer sorte, o que aconteceu? A mãe conseguiu ir organizando a casa, inclusive dando um notebook para cada filho deficiente, porque eles não saíram de casa, a diversão deles eram deu uma TV de LED. Eu acho interessante, eu gosto sempre da palavra LED, porque nos julgados, nos acordos, aparece assim, TV de LED. Eu fico pensando as pessoas irem no mercado, irem na internet e procurar uma TV de válvula, né, de tubo. Mas é interessante porque os julgados, eles frisam e botam lá em destaque, né? Possui 2 TVs de LED. Aí, bem, vai ver que ter TV de LED, o deficiente não pode, o pobre não pode ter, o rico pode ter uma em cada quarto, né, em cada peça da casa. Aliás, pode ter vários banheiros, sem problema que não tem, não, mas o pobre não. Aí, o que aconteceu? Vem a revisional dos 2 anos, vem o pente fino, que o pente fino está ocorrendo também nos benefícios assistenciais. Para quem não sabe, não é só nos benefícios por incapacidade, o LOAS também. E a gente está vendo, inclusive agora em plena pandemia, eu estou vendo absurdos, pessoal, absurdos. E aí um deles perdeu. Por que perdeu? Porque aí foi feita uma avaliação social e constou que cada um tinha uma TV de LED sublinhado, porque, como eu disse, TV de LED tira o direito assistencial, não faz jus à benesse aí, e tinham também um computador, inclusive na sentença o juiz frisou isso aí, que eles tinham um computador, um notebook, cada um tinha um. Então, assim, Thalita, em que pese ser excluído, numa avaliação social, e aí, às vezes, os assistentes sociais, eles têm, eu até gravei ele é num curso no Ibraju, que se chama isso, a desconstrução dos laudos sociais, justamente questionando isso, um curso longo, de mais de 3 horas, tem 8 módulos. Por quê? Porque eu trabalho justamente tentando demonstrar isso, os assistentes sociais não estão se dando conta, quando respondem esses quesitos, eles não estão se dando conta, porque os juízes têm usado esses quesitos para negar o direito. É o caso dessa mãe com os 2 filhos deficientes, um perdeu, judicialmente perdeu administrativo e perdeu o judicial, porque a avaliação social colocou eles numa situação, né, de não miserabilidade. Porque aqui no Rio Grande do Sul, tá, não sei aí como está em Pernambuco, aí nos demais tribunais, aí você tem o TRF1 aí, né? O 5, perdão, o 5. Eu não sei como é que está no TRF5, mas aqui tem um quesito lá no final do laudo dizendo o seguinte: apresenta sinais de miserabilidade, isso é quesito do juiz. E aí o assistente social desavisado vai dizer o quê? Nesse caso, não tem sinais de miserabilidade. E isto é motivo para tirar o direito. Isso é motivo de indeferir. E tive casos assim, Thalita, só para fechar o raciocínio, tive casos em que as pessoas, por exemplo, com um deficiente, conseguiram comprar um carrinho antigo, um carrinho lá, e estão pagando mensal. Por quê? Porque o valor até dá. Uma prestação de 150, 200 reais, as pessoas conseguem botar e conseguem pagar. E o carro serve, inclusive, para transporte, inclusive para lazer, porque também o lazer aparece como Deus o livre. Se está no Facebook, foi numa praia, imagina, deficiente ir à praia, está gozando da benesse, do amparo, para ir à praia. Isso é crime. Manda prender. Não, melhor do que mandar prender, você tira o benefício. Tá? E aí, exatamente, o que acontece? Na avaliação lá, vai perder. Eu, com coração partido, falo isso para vocês e para quem está nos assistindo agora. Eu falo com coração partido porque nós estamos com isso desviando a finalidade do benefício assistencial, que é exatamente a inclusão social. É fazer com que nós não tenhamos subcidadãos e fazer com que exatamente as pessoas possam se emancipar e se elevar. Não, ter TV de LED não é crime, ter TV de LED é direito. Ter um notebook no momento em que, por exemplo, a pandemia, para nós que estamos, né, com saúde, a gente já evita sair na rua. A gente está com aula aqui na universidade desde de março, aulas online. Eu não piso na minha universidade há 1 ano e meio.
Os deficientes mesmo já estão nessa clausura há muito tempo. Então, ter um aparelho celular e ter um notebook e ter um plano de internet, isso é dignidade. Isso é você ter cidadãos. Tá, eu sei, eu já estou passando. Não, eu estou